pessoal, eu sou Jamile Niero, estou aqui diretamente do Rio de Janeiro, da maior conferência de seguros da América Latina, da FITS, para conversar com 3 grandes nomes do mercado de seguros. A ideia aqui é a gente falar como que os seguros podem salvar ou minimizar danos em diferentes áreas da vida do consumidor. Então, eu estou aqui, na minha frente tem a Ana Mello, que é vice-presidente da AXA. Do lado dela tem a Ângela de Assis, que é CEO da Brasilprev. E aqui ao meu lado tem o Eduard Folk, que é o CEO da Allianz. Acho que dá para a gente falar um pouco de forma geral, né? De que forma que os seguros podem salvar ou minimizar dano na vida do consumidor, né? Tem alguma área que se destaca? O que vocês acham? Pode começar, Ana, por favor. Nossa, Jamile, uma pergunta tão abrangente, né? Acho que hoje a gente tem seguro para tudo. Eu vou começar por um seguro que eu gosto muito, acho que as pessoas aqui no Brasil compram muito pouco, que é o seguro residencial, seguro da nossa casa, né? O brasileiro gosta muito de ter o seu imóvel, né? O sonho da casa própria. E a gente tem o seguro residencial que protege aí um bem tão importante, que é o bem, né, da casa, e praticamente todas as seguradoras no mercado oferecem. É um seguro que custa pouco. E o que acontece quando você faz um investimento tão grande para comprar o seu filho? Às vezes financia em 30 anos para conseguir pagar. E você tem uma série de coisas que podem acontecer, desde a sua casa pegar fogo, de você ter um alagamento e ter uma destruição ali na sua casa, ou você ser assaltado, né, e perder aqueles bens que você comprou. E o seguro hoje existe para isso, para repor aquele investimento que você fez no bem tão querido que é a sua casa, o lugar onde você mora. Então, acho que esse aí é um seguro muito legal da gente falar. E o que o consumidor, aí eu vou abrir, eu sei que não é muito a sua seara, Ângela, mas fica à vontade se você quiser falar também. O que o consumidor precisa saber, ele precisa ter em mente ao contratar esse seguro? O que é essencial? O que não pode faltar de jeito nenhum ele pensar na hora de fazer essa contratação? Eu vou dar um palpite aqui. Eu já trabalhei, né, muito tempo com seguro também, então conheço um pouquinho. É super importante ele fazer uma avaliação adequada, né? O que ele quer segurar? Então, por exemplo, né, qual é o valor do seu imóvel? Fazer algo adequado, não ficar pensando só na relação de custo. E também lembrar de proteger o que tem dentro, porque às vezes o imóvel, a Ana comentou, né? Às vezes você tem uma catástrofe, um incêndio, ok, é mais raro de acontecer, mas infelizmente roubos, né, assim, não são tão raros de acontecer. Então, o conteúdo é importante. E uma coisa legal também, Jamília, de falar do seguro residencial, né, principalmente, mas outros também têm, é que você também pode usufruir desse seguro nas assistências que ele provém, né? Então, você pode usar, por exemplo, outro dia, mesmo caso pessoal, minha casa começou a vazar a descarga, né? Começou a vazar água. Você imagina o custo disso. Acionei a assistência, porque ao seguro residencial tem vinculadas uma série de assistências. Acionei e em 2 horas, porque era emergência, tinha um prestador de serviço na minha casa para consertar. Eu ia completar, Ângela, que tem uma cobertura do seguro residencial que as pessoas geralmente não falam e esquecem, que é prejuízo que a gente causa para outros, que é fundamental. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, vamos supor que você mora em um apartamento e você tem ali um vazamento e aquela água vaza e estraga o apartamento do seu vizinho. Você é responsável por pagar aqueles danos. E a gente nunca sabe quanto vai ser, né? E isso tem uma cobertura para isso que chama responsabilidade civil. Ou, às vezes, até estraga assim, a água vaza, vai no elevador do prédio, estraga o elevador do prédio, né? Esse prejuízo pode ser muito grande. No seguro residencial, a gente tem cobertura para isso. Então, super importante contratar um valor que seja um valor que você consiga pagar esses danos para os seus vizinhos, né? Então, assim, a gente sempre pensa no imóvel e no que está lá, e a gente esquece que a gente chama terceiros, né? Que são os vizinhos, são as outras pessoas, são outros moradores do prédio, mas tem uma gama de coberturas ali fundamentais para te proteger financeiramente também. Então, no seguro tem muita coisa, né? Tem muita coisa para dar cobertura. Eu acrescentaria, você começou a pergunta falando o que o consumidor precisa saber. O que eu falaria para ele, olha, atenda um corretor, que ele vai te assessorar profissionalmente, ele vai te dizer o que está mais adequado para as suas necessidades, vai te contar o que é essa cobertura dos terceiros ou as pérdidas de aluguer que você pode ter, não? Ou qualquer outra necessidade que você tenha, vai trasladar isso numa linguagem que seja entendível, que seja simples, que você consiga, como consumidor, entender mais perto, não? Porque normalmente os seguros utilizamos palavras que não são de uso comum, não? O conteúdo, o prêmio,
não? E acho que o corretor vai ajudar a você nesse caminho de entenderem, não? Aliás, como falamos, não só é proteger o patrimônio, sino acrescenta nos últimos anos com serviços associados, não? Ao vazamento, porém tem multitude de serviços associados a essa compra do seguro da residência que é bom de conhecer no momento da compra. Eu acho que essa questão dos serviços, né, de assistências, pelo que eu tenho visto, aí vocês me corrijam se eu estiver errada, o seguro residencial não é o único que tem oferecido esse tipo de serviço, né? O que mais tem, assim, no mercado? Que outro tipo de seguro que pode oferecer assistência, que o consumidor pode usar, assim, algum perrengue que ele tiver na vida? O automóvel é o carro-chefe, na assistência. Seguro de vida também. Você também pode ter. Eu acho que o mais importante quando falamos da assistência é a diferença entre ser indemnizado, que é repor o dinheiro, e obter um serviço, não? Então, sempre utilizamos o mesmo exemplo, não? Você está na estrada na noite e fura um pneu, você não quer R$500. Você o que quer é alguém que leve o carro para a seguinte oficina e leve você num hotel, não? Essa é a diferença entre a assistência e a indemnização nos seguros, não? Então, acho que nos últimos anos o consumidor quer mais esse serviço, quer mais ser atendido que a pura indemnização. Por isso, esses seguros que são tanto também se incorporaram em vida, na residência, não? Porque o que nós gostamos é de ter o problema solventado, não do dinheiro para solventar o problema, que é bem diferente. Entendi. O que tem no seguro de vida, Ângela, já que você comentou desse? Assim, tem algum serviço que é mais utilizado? Não, o seguro de vida, o que eu acho super importante? Bom, tem as assistências, né, que a gente comentou, mas o seguro de vida, o brasileiro não gosta muito de falar de seguro de vida porque ele pensa na morte, né? Mas o seguro de vida tem várias coberturas para você usufruir em vida. Então, isso é muito importante. Por exemplo, no seguro de vida, você pode ter como uma cobertura de áreas por incapacidade momentânea. Por exemplo, o profissional liberal teve um acidente, vai ficar uma semana, né, que é o DIT, que a gente chama de uma semana sem trabalhar. Você pode contratar uma cobertura dentro de um seguro de vida para essas ocasiões. Você tem muitos seguros têm todas as assistências que nós comentamos aqui, né? De guincho, às vezes de usar na casa, o que você pode precisar também corrigir. Se você tem uma doença grave, por exemplo, um câncer, muitos seguros têm cobertura para isso. Você não precisa morrer para usufruir do seguro de vida. Essa cobertura de doenças graves, por exemplo, você pode usar, inclusive, para o seu próprio tratamento de uma doença. Então, ele é muito importante e ele não é usado apenas para deixar para os nossos, né, beneficiários no caso de falecimento. Então, isso é muito importante de conscientizar. Você tem coberturas para você usar em vida. Doença grave é uma delas, né, diária por indisponibilidade temporária de trabalhar é outra bastante importante, e assim tem várias outras coberturas. Essa diária de indisponibilidade para poder trabalhar é muito usada por autônomo? Principalmente para autônomo, também? Né? Porque a gente, por exemplo, quem trabalha e vai ficar numa licença saúde de uma semana, por exemplo, ok, está coberto, né, dentro do próprio trabalho, cobre, obviamente. Mas o profissional liberal, ele precisa de todo dia estar ali, né? Um dentista, um médico, enfim, um arquiteto, precisa estar ali todo dia para ganhar o seu dinheiro. E aí essa cobertura atende bastante no caso de um acidente ou de uma doença que incapacite por um período. Então é bem legal, é bem importante as pessoas conhecerem. E é pouco falada. Entendi. Mas assim, isso só funciona se eu estiver aqui no Brasil, né? Se eu estiver viajando, por exemplo, aí é outro seguro, é o seguro viagem. É isso. Você tem coberturas também que funcionam fora, né? Depende do seguro. Você tem coberturas do seguro que elas podem ser utilizadas fora do país, inclusive. Então, não é exclusivo para quem está no Brasil. O seguro viagem é para outra finalidade, né? Ele protege viagens, extravio de bagagem, caso de doença fora, de você ter uma cobertura para ir num hospital também. Mas a cobertura não se limita necessariamente, no caso do seguro de vida, dessas que eu comentei, a você estar dentro do Brasil, não. O seguro de viagem é muito mais abrangente, não? Como Sim. ela falou, cobre desde o risco de vida, o risco de repatriação, o risco de enfermidade, de falta de algum remédio, tem muitas coberturas, de cancelamento da viagem, tem todas essas coberturas que são muito mais abrangentes, não? E a assessoria, né, Eduardo? Também é muito importante. Porque você também. No exterior, você vai estar nos Estados Unidos, começa a passar mal, você fica meio perdido. Então, normalmente, os seguros, né, as empresas, as seguradoras que vendem esses produtos, eles prestam uma assessoria. Até para indicar um hospital credenciado para você ir, ou indicar um médico para ir te visitar num hospital, isso também para ir te visitar, num hotel, isso também é viável. Então, assim, todas as empresas, elas têm
um canal de comunicação para apoiar nesses momentos tão complexos. Isso é muito relevante na hora que você está com um perrengue, como você falou, particularmente fora do Brasil. Então, isso eu acho bem legal. O seguro viagem é muito importante. O seguro de vida, né? Se você tem coberturas externas também, você vai ter sempre esse apoio. Eu acho que a Ângela falou uma coisa no começo que é super legal. Ela falou assim, ninguém compra seguro de vida porque quer usar o seguro de vida, né? Eu acho que ninguém compra seguro porque quer usar o seguro, né? A gente compra o seguro como uma proteção. E as assistências, elas nasceram para todo mundo usar, né? A gente compra ou bem assistência porque a gente quer usar. Então vai lá o chaveiro, quem vai lá na sua casa consertar sua máquina de lavar. E ela deu para o mercado de seguro aquela tangibilização do produto, né? A gente usa e o consumidor consome assistência com prazer. E aí, quando a gente vai assim nesse produto assistência, a gente tem tanta assistência legal, né? Então, todas as assistências de conserto, de fixação. E quando a gente entra nos produtos de vida, a gente tem as assistências que ajudam as pessoas, né? Então, a gente tem hoje muita assistência psicológica, que está no produto de vida em grupo. Então, que a empresa dá para os funcionários, se o funcionário está precisando, é uma linha que ele liga e pode ter ali alguém, como se fosse um pronto-socorro. Tem assistência, cada um dá um nome, eu conheço por assistência Maria, que as mulheres podem usar em caso de violência doméstica ou em qualquer caso de violência, que é tipo um helpline. Tem assistência pet, né, que se tiver alguma coisa, animal de estimação hoje é quase como filho pra gente, né? Todo mundo tem o seu bichinho, adora, então tem lá uma gama de assistência para bichos de estimação. Então assim, é o seguro cuidando das pessoas e dos bichinhos, do que for, sem você ter qualquer tipo de acidente ou de sinistro ou do que for. É o carinho, né? Assim, como é que eu cuido do meu cliente e das pessoas do meu cliente? Eu acho que a assistência vem preencher esse espaço de uma forma muito legal que está no mercado. Mas acho que é importante acrescentar aqui, por exemplo, no caso do automóvel, 25% dos carros têm um sinistro de assistência cada ano. Isso quer dizer que, na média, cada um de nós, cada 4 anos, vamos utilizar o seguro de assistência. No caso do hogar, ainda é um pouco maior que isso, provavelmente uma vez cada 3 anos. E isso que, como ela muito bem falou, é para tangibilizar o uso de seguro quando não é uma coisa tão grave, não? E acho que deu para o mercado muita proximidade no cliente, não? E esse é o melhor indicador da satisfação, na verdade. Não? Mas aí o cliente ele precisa contratar assistência à parte? Geralmente já vem no seguro, não, paga um custo extra? Em geral está dentro do Em geral seguro. Está incluído no seguro. Está incluído no seguro. Geralmente tem. E você tem empresas que contratam, que vendem assistências especificamente. Mas esses seguros que nós comentamos aqui, as seguradoras, estão todas, incluídas, né? Todas têm essas assistências incluídas no seguro. Que é o que a Ana falou bem, que é para você tangibilizar também num momento que ele não necessariamente traz uma experiência ruim, né? Ou que é um incêndio, ou própria morte, enfim. Então, acho que atende bem e o cliente gosta bastante. Bom, outro seguro, né, que eu queria ver com vocês, como que ele pode ser útil, que a gente sabe que uma das preocupações do brasileiro é a perda de emprego, né? Apesar de ter reduzido um pouco, né, o número de desempregados, ainda são mais de 8 milhões de desempregados que tem no país, né? E tem também a questão do endividamento, né? Eu separei aqui alguns dados do Serasa, em julho de 2023, também vem caindo, né, um pouco a inadimplência, mas ainda são 71 milhões de brasileiros, né, com algum tipo de inadimplência. De que forma o seguro, eu imagino que seja o seguro prestamista, ele pode ajudar nesse tipo de situação? Tem algum outro seguro, alguma outra proteção que pode ser utilizada nesse sentido? Eu acho que nós somos um país que financia muito, né? Eu vou contar assim, a minha filha está comprando o apartamento dela financiado em 35 anos. Eu falei, meu Deus, 35 anos, acho que eu nem vou estar viva, mas quando ela terminar de pagar, não estou mais aqui. Então, assim, como é que ela se protege financeiramente? E quando ela me falou, eu falei assim, ela precisa de um seguro prestamista. Né? E aí não é só o emprego, tudo bem, ela é super nova, mas o prestamista de emprego e o prestamista por seguro de vida, porque a gente financia e isso está atrelado, né, ao risco desse prazo super longo e tudo que pode acontecer nesse prazo longo quando você tem uma dívida. Né? Então o seguro prestamista ele existe para isso, para proteger essa dívida tomada a um prazo. E como essa dívida é garantida de pagamento para você mesmo e para os seus, vou chamar, para os seus familiares. Eu acho que é um seguro muito legal, ele existe, bem de ampla contratação, ele existe em inúmeras oportunidades aí de ser adquirido.
Você protege do ônus da família ter que honrar com uma dívida, né? Exatamente. A família não ter que pagar pela dívida que você contraiu. Aí o seguro prestamista protege nesse sentido, né? E eu acho que aí o que você comentou também, além da questão do seguro prestamista, é que você tem coberturas em alguns seguros, e no prestamista tem, se não me engano, de perda por perda de emprego também, que foi o que você comentou, Sim, né? sim. De você receber um valor, né, por um período, né, alguns meses normalmente, se você ficar desempregado, porque aí te ajuda a evitar a inadimplência, que é o que você falou. Nós temos aí, né, 70% das famílias, segundo dados recentes, estão endividadas, de certa forma. Então, durante um período, você tem essa cobertura e se você ficar desempregado, você recebe mensalmente um valor que te ajuda a pagar as dívidas, né? Então, é uma cobertura que você pode contratar em alguns seguros, o prestamista particularmente. O seguro prestamista é um seguro altruísta, que você faz para as pessoas que você mais quer, não? Ou mais aprecia, porque no fundo é para pagar uma dívida de você. Se você não fizer o seguro prestamista, essa dívida passaria aos seus filhos, esposa, ou quem for, não? O esposo. Então, para mim, é um seguro que você está não olhando para você, está olhando para os demais. Não? Nesse sentido, é um seguro bem altruísta, não? Você vai deixar alguma coisa bem feita, não? E acho que esses são os olhos, não, que tem que ter. Verdade. A Previdência pode ajudar de alguma forma? Por exemplo, você fazer um resgate emergencial, dá A Previdência pode ajudar de muitas formas, gente. Sempre é bom. Eu senti que ela gostou. Não, É que eu sou fã, lógico. Porque a Previdência, na verdade, o plano de Previdência, ele é pensado para proteger o futuro, né? Então, é para proteger você ter uma aposentadoria, que é o original, na verdade, né? O principal motivo é porque quando a gente envelhece, o brasileiro está vivendo mais, isso é super importante, mas viver mais tem um custo, né? É legal você viver bastante, mas você viver com qualidade de vida. Então, assim, a Previdência Complementar, ela ajuda muito nesse sentido de você ter qualidade de vida no futuro. Isso não deixa de ser uma grande proteção, né? Ele é um instrumento de proteção. Além disso, por óbvio, se você vier a falecer, você tem também tudo a reserva que você acumulou, né? Se você não estiver ainda recebendo essa renda mensal, vai para os familiares. Mas tem dois produtos que eu gosto muito vinculados à Previdência, né? Os planos de Previdência. Um é o pecúlio, que é o seguro de vida, digamos assim, da Previdência, né? Mas é muito similar ao seguro de vida. Então, quando você contrata um plano de Previdência, você pode contratar um pecúlio junto. E aí, enfim, se falecer, alguma coisa, você tem os beneficiados. Mas tem uma cobertura que eu acho muito legal e que existem produtos específicos no mercado, porque qual é o principal, quando você vai perguntar para os pais, qual é a principal preocupação com seus filhos, se eles vierem a faltar, a educação é a número 1. Né? Então, você tem produto de previdência que você pode contratar uma pensão. E aí a gente tem alguns produtos no mercado onde você contrata uma pensão que é bem direcionada para os estudos do seu filho. Então, você faz uma conta a partir do que você gasta com estudos para poder definir quanto custa essa contratação da pensão. E aí, se acontecer alguma coisa com você, seu filho até 21 anos ou até 24, se for universitário, os estudos dele vão ser garantidos. Então, a pensão é uma cobertura de risco super legal, né, importante, que os pais se botam, os responsáveis financeiros, não necessariamente os pais, e que é bastante difundida, e que tem produtos específicos com essa finalidade de proteger os filhos com foco em educação. Então, a pensão e o pecúlio podem ser contratados, tem vários planos de previdência, né? No nosso caso, nós temos um plano de previdência específico que pode contratar junto com o PGBL ou com o VGBL, você pode contratar uma cobertura de pecúlio ou uma cobertura que é a pensão. Então, assim, a pensão é bem legal também, e a gente fala pouco no Brasil. Acho importante as pessoas ficarem sabendo. É que esse nome não ajuda, né? Esse que você Esse trouxe. nome não ajuda. O pecúlio, né? O pecúlio não ajuda. É um seguro de vida. Mas é porque não é o seguro de vida, né? Porque é vinculado à Previdência, chama pecúlio. É uma cobertura de risco. Mas eu vou contar uma história, que eu falei que minha filha estava comprando um apartamento, Falou. Quando ela nasceu, eu fiz uma previdência para ela, que tinha aquela primeira previdência. Isso. E aí eu nunca deixei mexer na Previdência. Ela estudou, que era a Previdência se precisasse para os estudos. Estudou, já se formou, está trabalhando. E agora é o dinheiro que ela está usando para comprar o apartamento. Olha que lindo. Tá então, vendo? é a história real de uma Previdência que... É a história real. O ciclo completo, exatamente. Ou seja, né, a Ana, como mãe,
protegeu e ajudou muito no futuro dela, né? Agora ela pode contratar, pegou esse dinheiro, que é esse o objetivo, é um investimento de longo prazo. Previdência não é investimento de curto prazo, não deve ser tratado como investimento normal, é ruim isso. Ele é uma visão de longo prazo. E aí ela cumpriu um sonho, né? A gente fala que a previdência é para cumprir um sonho ou para aposentadoria. Exato. E ela cumpriu o sonho de comprar o apartamento. E tem a previdência da outra filha, que está lá ainda, porque ela ainda está estudando. Está estudando, tem que ficar lá, tem que terminar. Eu acho que você trouxe um ponto interessante, vocês duas. Eu queria ouvir vocês três. Que, de fato, eu acho que realmente o brasileiro ele tem muito essa preocupação com os filhos, né? Imagino que deve ser a principal preocupação. Mas tem também a questão da longevidade, né? Que os próprios pais, avós, estão vivendo mais, né? O que existe hoje no mercado que dá para... de proteção, que dá para olhar para esses dois pontos, né? Tanto de quem está... dos filhos que estão nascendo agora ou que ainda são jovens e de quem está ficando mais velho, né? O que tem hoje e o que o consumidor tem que prestar atenção para contratar para ele? Bom, acho que a resposta é a mesma, não é a previdência. É a previdência. É como você organiza a sua vida financeira e como escolhe, não, as escolhas que você faz, não, de colocar a previdência para N anos da sua filha ou colocar a previdência para quando você se aposente manter o nível de vida, não? Você está de algum jeito fazendo, não vou consumir para poder consumir no futuro, não? E essa é a sua escolha que tem aí o sector que dá essa resposta, não? A essas escolhas que cada um de nós tem que fazer. E tem um interessante, não sei se você já ouviu falar, Jamile, da geração sanduíche. Até uma revista, essa semana passada, uma reportagem sobre isso, a gente fala muito de geração sanduíche, né? O que é? São as pessoas de 40, 50 anos, com certeza nós aqui podemos estar. Como você tem a longevidade está aumentando muito, então nossos pais estão vivendo mais, graças a Deus. Então, meu pai tem 91 anos, minha mãe tem 86, os dois estão bem e estão vivos. E aí você tem filhos, sobrinhos e tal. E aí você tem uma geração que ela está cuidando dos pais, porque eles estão vivendo muito mais do que imaginavam, e cuidando dos filhos. E os filhos ainda estão saindo mais tarde de casa, né, Ana? Eu não tenho filhos, eu só tenho filhos de 4 patas. Não tenho filhos, mas os filhos estão saindo mais tarde de casa. E essa geração está passando por um problema sério financeiro, porque não se preparou. Então, o que o Edward falou, a previdência, ela é para isso, né? Também para você preparar o seu futuro. Então, se os nossos pais tivessem pensado nisso, né, talvez eles não estivessem precisando tanto da ajuda dessa geração sanduíche agora. E aí é uma questão de educação financeira. Infelizmente, a gente ainda tem que evoluir muito no Brasil. O seguro, de uma maneira geral, a gente fala de educação financeira, de você pensar que alguma coisa de ruim pode te acontecer no futuro, ou você viver mais, que é uma coisa muito legal, mas você tem que estar preparado para isso. A inflação da terceira idade é, em média, 20% maior que a inflação regular. Tudo isso que você trouxe, esse planejamento financeiro, eu acho que envolve também quem já tem um patrimônio, né? Quem já tem a casa, quem já tem o carro, quem tem celular, né? Porque a gente sabe que o roubo também, o número de roubo está nas alturas. Como que dá pra gente conciliar tudo isso? Tanto proteger o patrimônio, proteger vida, proteger futuro, filhos. Qual que, assim, tem uma receita de bolo que o consumidor pode seguir? Tudo, acho que toda essa expectativa que tem, mas o valor de assegurar uma residência é bem baixo comparado com o risco que você tem, não? Então, de novo, você tem que escolher, não? E ver quanto do que você acha pode utilizar para se proteger, não? O mercado oferece soluções desde os bens mais, vamos dizer, mais arriscados, não? Como o telefone que você falou, a residência, a automóvel, e oferece soluções para todos esses riscos maiores, não? Que são os mais comuns. Acho que aí, de novo, um bom assessoramento para ver qual é o seu patrimônio, quais são os riscos que você tem, quanta capacidade você tem de ter parte desse risco, não? Que as franquias, isso é o mais importante, não? Que o consumidor tem que entender. Mas cobertura vai achar, provavelmente hoje vai achar de qualquer coisa, não tem nada que não se possa, basicamente, assegurar. E isso vai crescendo, né? Vai ampliando de acordo com o ciclo de vida, né? Então, se você compra um apartamento como a filha da Ana, é hora de você fazer um seguro ali residencial, não só do imóvel, como do próprio financiamento, que esse já você tem que fazer mesmo, né? Mas aí, se você tem filhos, é hora de você fazer uma previdência. Você começa a trabalhar. Para mim, previdência tem que ser assim. Se teu pai e tua mãe não fizeram para você, você não tinha muita essa cultura, como a Ana fez para os filhos,
Primeiro emprego é o momento. E as pessoas têm a impressão errada de que você vai gastar muito dinheiro. Você começa uma previdência, tem produtos de R$50, R$100. Então, é começar para se proteger. E aí, a hora que você compra uma casa, é da casa. A hora que você compra um carro, é do carro. Né? Enfim, então você, dependendo do seu momento de vida, você vai agregando proteção, seja para você, para os seus bens, como você falou, ou para a sua família, que é super importante. Então, depende do momento do ciclo da sua vida. Acho que a gente falou aqui dos pontos principais, né? Começa muito por educação financeira, né? Então, você entender o valor seu, o valor do seu patrimônio, o valor dos seus bens, passa por planejamento, né? Qual que é o meu planejamento de vida? Entender que a gente vai viver até mais de 100 anos, entender que tem a sua vida, a vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus familiares, e quanto isso custa ali, quanto o custo financeiro disso, e passa pelo corretor de seguros, que é o seu grande consultor, né, que entende, que tem o conhecimento e que pode levar nesse mundo enorme de seguros, né? A gente tem produto que vai do seguro Pix até o seguro de usina nuclear, gente. Tem seguro para muita coisa. Então, assim, precisa realmente de gente especializada que vai ajudar ali o consumidor, vai apresentar os produtos e ajudar a tomar as melhores decisões. Porque seguros é um mundo enorme. A gente está aqui nesse evento aqui, FIDES, lotados, hotéis lotados, gente do mundo inteiro, tem muita coisa, é um mundo, nós somos todos amantes desse mundo seguro, assim, é um mundo maravilhoso, a gente tem seguro para tudo e até porque ainda vai ser inventado. Então tem muita coisa, eu acho que o corretor tem um papel fundamental nessa consultoria para os consumidores. E só para eu complementar o que a Ana falou, né, que assim, os corretores têm papel fundamental, mas você tem também os gerentes dos bancos, né? Porque os bancos também vendem seguro, né? Todos os bancos vendem seguros. Então, os corretores, muito especializados, menos em previdência, mais em seguros de uma maneira geral, mas você tem também os seus gerentes do banco, né? Porque saiu uma pesquisa recente, é uma confiança muito grande dos clientes nos seus gerentes de relacionamento. Então, os gerentes dos bancos também, dos grandes bancos, de todos os bancos, estão preparados para fazer a venda e a assessoria que a Ana comentou também de previdência, de seguros, enfim, de todos esses tipos de produtos, que é bastante importante. Eu queria puxar um gancho que você falou, Ana, que é essa questão, né, do futuro, né, o que ainda cobriu, o que ainda nem foi inventado, né, e também atrelar isso, né, o que a gente pode esperar, o que o consumidor pode esperar da indústria de seguros, né, daqui para frente, o que pode vir de inovação, de novidade, até considerando o que é feito lá fora, né? Tem alguma coisa assim que já acontece nos mercados mundo afora que dá para trazer aqui para o Brasil no futuro, de repente? O que dá para esperar nesse sentido? Bom, falando um poudo aí vou falar um pouco de previdência mesmo, né? Deixar os meninos falarem mais de seguro. Mas de previdência, a gente tem uma evolução importante para fazer no país, que é sobre educação financeira. Né, quando você olha a penetração de previdência na população brasileira e quando você olha, né, na Europa, nos Estados Unidos ou até mesmo em alguns países da América Latina, a gente ainda tem um espaço muito grande para crescer. Então, assim, na minha visão, a indústria tem se preocupado bastante com isso e cada vez mais vai precisar se dedicar a trabalhar a educação financeira e a educação previdenciária. E, nesse sentido, você ter tecnologias, né, plataformas, você poder fazer isso de forma online é fundamental e ajuda muito a sociedade, porque tem uma função, de fato, relevante você se proteger para o seu futuro. Né? Então, acho que a educação financeira é um caminho que a gente ainda precisa perseguir, a gente ainda está bem aquém do que seria o ideal, né, para a gente ter no Brasil. Então, não é muito etéreo ainda isso para o consumidor, assim, comum? A educação financeira fala pouco, né? Porque você fala pouco de educação de proteção, né? O brasileiro tem a cultura de curto prazo, ele não tem a cultura de longo prazo. E você tem aqui uma previdência social que ela ainda abarca talvez 80% do salário do que a população ganha. Né? Então, assim, pode ser alcançada pela previdência social, mas nós já tivemos uma reforma e uma reforma só ela não vai ser suficiente. E o Brasil hoje, ele é um país, não é mais um país jovem, né? É um país que está envelhecido. O Brasil dobrou a população de 60 anos em 20 anos. A França levou 100. Então, o que vai acontecer? Você vai ter mais gente sem trabalhar, saindo do mercado e menos gente trabalhando. Então, é urgente que você fale da importância de guardar dinheiro para o seu futuro. Você falou que é o que está por vir, não? Eu te diria que o mercado de seguros, ele sempre acompanha a inovação, não? Porque você faz 20 anos, ninguém tinha falado de assegurar um celular.
25 anos, porque não tinha celular, simplesmente. Sim. Sim. Se faz 10 anos, ninguém falaria de ciberrisco, não? E agora todo mundo fala de ciberrisco, não? E também, se você faz a pergunta, como se distribuíam os seguros, faz, sei lá, 10, 12 anos, provavelmente falaria de telefone, não? Ou fax. Hoje, todo mundo faz distribuição por WhatsApp, todo mundo faz no chat, todo mundo faz seguindo o que o consumidor está utilizando, não? Então, desde esse ponto de vista, é uma indústria que sempre vai acompanhando as melhoras sociais e as melhoras tecnológicas, não está atrás dessas melhoras tecnológicas, não? Em alguns casos está na frente, não? Porque essa distribuição por WhatsApp não todos os mercados conseguiram fazer e o mercado segurador fez, não? E foi dos primeiros que utilizou o WhatsApp como forma de comunicação, não? Então, acho que o que está por vir é o que a sociedade avance, o mercado asegurador vai dar respostas. A demorar mais, menos, mas vai dar respostas, não? E acho que isso é o que tem. Não tem o Brasil hoje grandes diferenças, pelo menos com a Europa, das coberturas dos seguros pessoais, nem os seguros industriais. O mercado está tão globalizado, você pertence a uma multinacional francesa e uma multinacional alemã, que a gente tem intercâmbios do que estão fazendo, do que nós fazemos, e basicamente a inovação desde esse ponto de vista está praticamente igual. Não diga que tem muita diferença, não. Verdade. Eu acho assim, a gente vai ter já começou isso, né? Falou muito bem do Cyber Risks, que é o seguro cibernético, que é o que acompanha esse avanço, que não tem como a gente parar, que é o avanço da tecnologia, né? Já existe cobertura. O que é esse seguro cibernético? É um seguro para se alguém invade qualquer coisa sua de tecnologia, o seu computador, o seu gamer, o seu celular, o seu smartwatch, e ou deixa ele parando de funcionar, ou rouba seus dados, ou qualquer coisa assim, te causou um dano, existe um seguro para isso. Então, hoje, esse seguro... existe esse seguro, mas a tendência é que seja o maior seguro do mundo, porque esse vai ser o maior risco que existe em todos os países, né? Porque a tecnologia vai dominar tudo. A gente não sabe hoje, como indústria de seguro, qual vai ser o tamanho disso e como a gente vai cada vez mais proteger, porque ele pode ser um risco que a gente não vai conseguir proteger 100%. Então, aí tem uma tendência desse seguro, que a gente chama de cibernético, crescer cada vez mais, precisar cada vez mais de proteção. Hoje ele existe muito como seguro e como assistência. Ele está mais para grandes riscos e cada vez mais descendo para os riscos menores e para as pessoas físicas, né? Porque todo mundo tem seu celular em casa, todo mundo tem o seu computador e a gente está sujeito, né? De alguém invadir o seu computador pessoal, bloquear seu computador. E aí, como é que você recupera? Como é que você recupera suas fotos? Ou alguém invade seu perfil no LinkedIn, ou na sua rede social? Então, a gente está cada vez mais exposto a isso. Tem bullying em rede social, né? Os filhos estão expostos. A gente tem uma exposição enorme que o mercado de seguros está trabalhando para ver os níveis de proteção que a gente tem para oferecer. Então, assim, uma coisa que já existe, mas que todo dia ela é nova, porque todo dia tem uma coisa nova nisso e tomando uma proporção muito grande. Então, eu acho que esse é assim, um universo interessantíssimo da gente aprender, estudar e ver para onde vamos, né? E não está longe do consumidor do dia a dia, porque todo mundo escutou alguém que teve algum problema com o WhatsApp, que recebeu um WhatsApp que não era certinho, não? Ou foi invadida a conta. Enfim, exatamente. Está mais perto do que a gente imagina. Com certeza. Bom, é isso, pessoal. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Obrigada, Ana. Obrigada, Ângela. Obrigada, Edward. Espero que esse papo seja muito útil para quem está vendo a gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você, Jamila. Sempre um prazer.